Glória a Deus, amém, irmãos? É a volta de Jesus, né? Tudo anuncia a volta do nosso Deus, amém? E Deus, e é o que nós almejamos, né, irmãos? Esperamos, né? Desse mundo não podemos esperar nada de bom, a não ser do nosso Deus, amém? Que ainda está aqui, né? O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amém? Gostaria que você, meus queridos, abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, lá no versículo 22, aleluia. É apenas um versículo nessa noite. Nós vamos meditar junto com vocês na palavra de Deus sobre algo, irmãos, muito importante e interessante, amém? E eu gostaria que você na sua casa prestasse bem atenção, amém? Não saia, né, daí do teu lugarzinho que você está conosco assistindo. Espera um momentinho, amém, irmãos? Daqui a pouco nós encerraremos, mas preste atenção na palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante, irmãos, sabe? É o Senhor nos direcionando, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor, querido, sabe? Falando conosco através da sua palavra. Então abre as suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, amém? Eu quero falar hoje sobre obediência. Obediência, querido, é uma exigência, não minha, mas é uma exigência de Deus. E não começou agora. Obediência não é no tempo somente de hoje, mas a obediência, ela é desde a fundação do mundo. Ela vem lá do jardim do Éden. É uma inquisição de Deus. Amém? É um requerimento de Deus. Então que nós venhamos desfrutar hoje, aleluia, do que é obediência para Deus, para que nós possamos cada dia mais obedecê-lo, em nome de Jesus, amém? Diz assim, vocês acharam? Acompanhem comigo o versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Esta é a palavra de Deus. Pai, esta é a tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, revela-nos, Senhor, a sua vontade. Revela-nos Cristo nessa palavra, Senhor. Através, meu Deus amado, da obediência, que nós possamos viver as suas promessas. Que a presença do Espírito Santo agora venha, Senhor amado, nos abençoando, Senhor, para que possamos receber essa palavra, sermos alimentados por ela, edificados, Senhor, e fortalecidos e abençoados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, Senhor, tanto me use como também abençoe a vida dos meus irmãos, meu Deus, que estaremos, meu Pai amado, recebendo esta palavra. Que o Senhor abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, é muito maravilhoso. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão. E Deus, ele tem essa madrugada, eu conversando com Deus, a gente orando as madrugadas, o Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa palavra obediência. Porque a obediência, meus irmãos, ela é um assunto muito importante na Bíblia e também um assunto muito importante na nossa vida. Por quê? A obediência a Deus, ela implica em colocar a nossa fé nele. Obediência tem tudo a ver com fé. Amém, irmãos? E nós sabemos que a fé, ela caminha junto com a obediência. E quando nós falamos de obediência, né, nós vemos que Jesus, ele nos chama, a mim e a você, seus servos, seus filhos, amém? A uma vida de obediência, sendo ele o mesmo, irmãos, que obedeceu o Pai em todas as coisas. Jesus, ele nos chama para viver essa vida de obediência. E eu quero falar para vocês que a obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para que a vontade de Deus se realize. Obedecer não é algo fácil, irmãos. Nós lidamos com essa palavra desde que nascemos. Desde que nascemos. A fase mais difícil de uma criança é a fase do não. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela chora, né?
Então, através do choro, a mãe está ali para dar para ela tudo que ela precisa. Seja a troca da fralda, seja a hora da mamadeira, a hora das mamadas, né? Através do choro, a criança consegue falar com a mãe, mostrar para a mãe que está doendo alguma coisa. Então, essa fase é uma fase boa, porque ele chora e a mãe vem e dá tudo que ele precisa. Ele chora, a mãe vem, a mãe troca a fralda, a mãe alimenta, a mãe dá banho, a mãe protege, a mãe cuida, através do choro. Mas vai chegando uma época que essa criança, ela vai desenvolvendo. E no desenvolvimento, queridos, o que acontece? Essa criança, ela começa a andar, ela começa a falar, e aí ela entra na fase do não. Por quê? Porque essa criança, que agora antes obtinha tudo através do choro, agora ela vai fazer tudo pela sua vontade. Ela vai correr lá no fogão, na tampa do fogão, ela vai correr lá, não é verdade, na tomada para colocar o dedinho, ela vai fazer um monte de coisa que ela vai ficar ouvindo não, 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 não pode, não pode, não pode. E a gente vê que as crianças não entendem a primeira vez. Tem muitas crianças que às vezes os pais disciplinam. Por quê? Por causa que está falando não, mas a criança vai e faz. E no fazer aquilo que é proibido, a criança corre o risco de cair, a criança corre o risco de se queimar, a criança corre o risco de se acidentar, de sofrer um acidente. Então muitas vezes o pai diz não, não, não. Por quê? Porque ela ainda não está apta, ainda não está crescida para certo tipo de coisas. Então os pais falam não. Então é uma fase muito difícil para a criança. E nós aprendemos isso. E nós crescemos com isso. Quando nós chegamos na adolescência, também chega aquela época que o pai diz para nós, não, não pode, ainda não é tempo, você ainda não está preparado. Então nós ouvimos esse não, né, que nos leva a obedecer alguém e que muitas vezes, irmãos, nos irrita. Quantas vezes, não é verdade, eu e você não desobedecemos? Quantas vezes, né, você ouviu o não do seu pai ou da sua mãe, não sei, e muitas vezes a gente fingiu que não ouviu. A dificuldade na obediência não é só no tempo da criança, da adolescência, da nossa vida, mas ela já vem desde o começo de tudo. No jardim do Éden, Deus cria um casal e dá tudo para eles. O Senhor entrega um jardim na mão de Adão e Eva. Um jardim que tinha de tudo, nada faltava. Era um jardim, irmão, sabe, de deleites, um jardim de vida. O Senhor entrega e faz uma restrição para eles. Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. Pronto, isso já serviu para, sabe, queridos, mexer com o coração de Eva. E a palavra diz que o que acontece é aquele não de Deus. Ali você não pode, ali você não deve mexer. Foi o lugar que a serpente vai e seduz Eva para poder comer, né, para desobedecer a Deus. E nós vemos que a desobediência, quando veio, aleluia, sobre o ser humano, acarretou muitos danos, irmãos. Acarretou o afastamento da presença de Deus. Eles foram expulsos do paraíso. Eles tiveram dali aquela vida de deleites, aquela vida de boas dádivas de Deus agora, para comer, beber, sobreviver. Eles teriam, não é verdade, que sofrer, lavrar, sacrificar. E de lá para cá, o homem tem tido, querido, uma dificuldade muito grande em obedecer à vontade de Deus. Quando nós temos Deus como Pai e cremos naquilo que Ele nos ensina, o que acontece, irmãos? A fé nos leva a obedecer a sua palavra. Muitas vezes nós obedecemos os nossos pais, obedecemos pelo respeito, né? Quantos de vocês, né, quando seu pai te disse não, você obedeceu por respeito, não é verdade? Por confiança, para saber que o que ele estava falando era o melhor para você, porque era uma pessoa mais vivida, uma pessoa mais experiente. A criança também, muitas vezes a criança, sabe, ela é levada a obedecer a mãe, porque a mãe é adulta, a mãe é maior de idade, a mãe é mais experiente, a mãe é a protetora, a mãe sabe das coisas. Então a criança chega num ponto que ela fala, não, tem que obedecer o que a minha mãe está dizendo. Mas nós temos um grande problema, meus irmãos, grande problema.
É por isso que a palavra de Deus, né, o Senhor ele vai usar aqui Samuel para dizer, aleluia, ao rei Saul, né, que tem porventura, né, tanto o Senhor prazer, né, em holocaustos e sacrifício, do que se obedeça a sua palavra. Isso nós precisamos entender, meus queridos, porque é necessário conhecer a Deus para confiar, aleluia, sempre nele, porque ele sabe o que é melhor para nós. E a obediência é a chave do crescimento, do amadurecimento e da bênção. Irmãos, obediência, ela é a chave para tudo isso. A base da obediência, meus queridos, não é a imposição que se eu não obedecer, né, os mandamentos de Deus, se eu não obedecer a Deus, né, se eu não obedecer eu vou para o inferno. Não, irmãos, sabe? Porque uma vida de desobediência, ela tem o quê? Ela tem uma responsabilidade naquilo que nós colhemos, muitas vezes. Porque tudo que Deus quer para nós é o nosso melhor. E nós precisamos obedecê-lo por amor, amando a Deus, sabe, querido, sobre todas as coisas, porque Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você. Então nós precisamos obedecer à vontade de Deus, sabe, entendendo que Ele nos ama de uma maneira tão grande, que Ele quer o nosso melhor. Deus quer o melhor para os seus filhos. E é por isso que a Bíblia nos ensina sobre a obediência a Deus. A Bíblia, ela vai ensinar desde lá de Gênesis, contando a história do primeiro casal, quando é o início de tudo, é o início da criação, é o início da família, é o início da vida, né? O que Deus já vem mostrando para nós? A necessidade da obediência, porque a falta de obediência, meus queridos, gera sofrimento, né? Gera, querido, sabe, tristeza, gera angústia. E é isso que nós devemos entender nesta hora, né? Por que nós precisamos obedecer? Porque é um dever, meus queridos, sabe? É um dever, aleluia, para o nosso Deus, que nós temos em obedecer a sua palavra. Em Eclesiastes 12:13 está escrito: guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Amém? O mundo está corrompido, sabe por quê, irmãos? Porque não obedecem a Deus, os seus princípios, os seus parâmetros, a sua vontade. O mundo decaiu muito, meus irmãos. Por quê? Quantas coisas fora do padrão de Deus, né? Quantas coisas, quantas ideologias o homem criou fora do padrão de Deus, conhecendo, né, os padrões de Deus, conhecendo as leis de Deus, mas os homens quiseram fazer suas leis, os homens quiseram fazer as suas ideologias e colocá-las em prática, e o ser humano vai obedecendo. Mas nós, os cristãos, nós que conhecemos a Deus, nós que amamos o Senhor, nós que temos, querido, nosso nome escrito no livro da vida, nós que temos conhecimento das Escrituras, precisamos obedecer o Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Lá em Deuteronômio 13:4 vai nos dizendo: após o Senhor andarei, e os seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvirei, e ele vos chegareis. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Moisés está escrevendo, né? Nós iremos após o Senhor, não é verdade, na frente do Senhor. Nós iremos após. Lembrem, amém, irmãos? Vou estar sempre repetindo esse ano, amém? Deus na frente e nós atrás. Porque que é isso? Debaixo da liderança do Senhor, debaixo da liderança do Altíssimo. Não vamos fazer nada sem Deus permitir. Se Deus mandar você parar, você para. Se Deus mandar você andar, você anda. Sabe, queridos? Deus na frente e nós atrás. Aleluia. E é por isso que ele ainda diz: e os seus mandamentos guardarei no coração, porque é o centro da nossa vida. Irmãos, o coração é o centro de tudo, é o centro das ações, das atitudes e das emoções. Nós seremos cristãos equilibrados, fortalecidos, edificados, se guardarmos os mandamentos de Deus no nosso coração e indo após Ele, Deus na frente. E também, irmãos, aqui a palavra vai dizer: e a sua voz ouvirei. Por que a Bíblia
Bíblia enfatiza tanto, não é verdade? Lá no livro de Apocalipse, João, ele vai escrevendo e depois ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque nem todo mundo quer ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que nos traz, não é verdade, contentamento. Mas muitas vezes, queridos, muitas vezes a palavra de Deus, ela não vai, como diz, massagear o nosso ego, porque o Senhor, ele precisa muitas vezes nos ensinar, e muitas vezes a vontade dele não é aquilo que nós queríamos, mas se nós obedecermos, nós seremos abençoados, amém? E é por isso que nós temos, aleluia, que guardar os seus mandamentos, né? Ouvir a sua voz, e a ele vos chegareis, já chegarmos diante do Senhor, amém? Com confiança. Com confiança. Deus quer nesse tempo que você confie. Oh, meus irmãos, nós estamos vendo aí, queridos, que nada é seguro, a vacina não é segura. Nós estamos vendo aí que a medicação não é segura. Nós estamos vendo aí que todo esforço humano não é seguro. Então, queridos, o que é seguro é confiar no Senhor. O que é seguro é obedecer a sua palavra e a sua vontade. O que é seguro é nós andarmos após Ele, nós guardarmos os seus mandamentos no nosso coração, nós ouvirmos a sua voz. Sabe, irmãos, muitas vezes nem que for para nos disciplinar, mas ouvir a sua voz e nos achegar a Ele, porque Ele, aleluia, é o guarda fiel do seu povo. Diz o salmista: a sombra do onipotente descansará. Nós podemos descansar seguro nas mãos de Deus, tanto aqui quanto no porvir, meus irmãos. Amém? Porque Ele é a mão forte e segura que nos sustenta em qualquer situação. Quando falamos da obediência, não falamos, querido, de uma obediência, sabe, que você faz estereoticamente na frente das pessoas e depois no oculto a gente se rebela. Não, a obediência ao Senhor tem que ser de coração, espontâneo. Sabe aquele filho obediente que espontaneamente você fala e ele já obedece? E tem aquele que é turrão, é teimoso, que muitas vezes é necessário até mesmo os pais até levantar um pouco mais a voz, ser um pouquinho mais áspero. A Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus de todo o coração. Amém. Diz assim no Salmo 119, 34: guardarei a tua lei de todo o meu coração. E lá em Romanos capítulo 6, 17, a parte B diz: obedeceste de coração a forma de doutrina a qual foste entregue, com alegria. Quando nós obedecemos com o coração, não é pesado, irmãos, não é sacrifício, nós obedecemos com alegria, porque sabemos que tudo que Deus fala, tudo que Deus ensina, tudo que Deus, sabe, que Ele estabelece, é o melhor para nós, é o melhor para nós. Então, que nós venhamos obedecer o Senhor com o coração, com alegria, sabe, sem raiva, sem murmuração, sabe, querido, sem queixa, sem aparência, mas de coração sincero na presença de Deus. Precisamos obedecer, queridos, em todas as coisas, tudo, em todas as coisas. Aqui diz assim, lá em Deuteronômio 5,32: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? O Senhor quer que nós andemos em direção reta. Amém, irmãos? Não dá para pegar atalhos. A nossa jornada, ela é longa, ela é grande, ela é estreita, o caminho é apertado. Mas o Senhor fala: não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que se manter no caminho, porque é no caminho que você vai ter salvação. É no caminho que você vai chegar até o fim. É no caminho que você vai ver a Deus. É no caminho que você vai ser socorrido, que você vai ser protegido, que você vai ser abençoado. É no caminho, não é nos atalhos que a vida oferece. A vida vai oferecer vários atalhos, irmãos, mas não desobedeça a Deus, permaneça no caminho. Louvado seja Deus. Por quê? Quando nós obedecemos a Deus de coração, nós obedecemos o Senhor com amor. E quando a gente faz as coisas por amor, irmão, como é bom, né? Isso implica na vida do casal. Quando um casal, irmão, se ama, nada é pesado.
Nada é difícil. Tudo que é para ser feito é feito com alegria, com satisfação, né? A mulher faz as coisas para o esposo com satisfação, o marido faz pela esposa com satisfação, os pais fazem para os filhos com satisfação. Por quê? Por causa do amor. Quando não tem amor, irmãos, se torna obrigação. E a obrigação, a pessoa faz xingando, reclamando, murmurando, e vai ter horas que ela não vai fazer. Ela não vai fazer. E não é assim a obediência ao nosso Deus. Tem que ser de coração e por amor, amém? Com contentamento em nosso coração, por causa da gratidão. Gratidão, irmãos. Amar a Deus é ser grato a Ele, a tudo que Ele fez por nós e tem feito. Lá em São João 14, 15 e 21 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. E ele ainda diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E lá em 1 João 2,4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Amém? Quantas vezes Deus tem nos alertado? Quantas vezes Deus tem nos avisado? E muitas vezes, mesmo assim, nós pagamos para ver. Não, irmãos. O mundo está como está por causa da desobediência. Sim, meus irmãos. Sim. Como é difícil obedecer. Não pensa você que é fácil. Mas eu creio que Deus está nos ensinando. Ensinando até mesmo a sua igreja, o seu povo. Porque não é fácil, né? Quem é? Nós achamos que somos donos da nossa própria vontade, né? Mas o Senhor está mostrando que não. Está mostrando que não. O Senhor está deixando que uma máscara venha, querido, sabe? Fazer parte do nosso cotidiano. Agora, se você sair sem máscara na rua, você pode ser multado numa multa de 250, 500 reais. Imagina, irmão, mas para quê? Porque todo esse excesso, por causa da desobediência. Porque se o governo não for mais rude, o que acontece? O povo afrouxa, o povo aproveita. Então, irmãos, lavar a mão, se higienizar, irmãos, isso já como diz, isso é ensinado desde que nós nascemos. Só que nós tínhamos esquecido disso. Quantas vezes comemos sem lavar a mão? Quantas vezes na rua, lá, né, na padaria, lá na pastelaria, pegamos o pastel andando lá nos mercados, nas lojas, chegamos, pegamos e comemos e fomos embora. Não tínhamos essa precaução. Mas agora, irmãos, né, tudo nós temos que lavar a mão, higienizar a mão, né? Hoje a gente não pode ir na casa das pessoas a hora que queremos, nem o dia que queremos. Foi vedado isso também, meus irmãos. Por quê? Para ensinar para a gente, para muitas pessoas não ser inconveniente. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas nós estamos aprendendo de uma forma mais drástica, mas já tinha sido ensinado. Quantas coisas, irmãos, sabe? Mas é por isso que a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos, sabe, meus amados, é muito melhor. É muito melhor. E isso vale para tudo. Isso vale para o meio espiritual, para as coisas espirituais, para as coisas materiais e para as coisas físicas. Eu tiro isso muitas vezes, irmãos, por nós, aqueles que têm às vezes uma saúde mais delicada. Como é difícil fazer um regime. Eu não estou falando regime para emagrecer não, irmãos. Eu estou falando regime mesmo porque tem diabetes, porque tem pressão alta. Quantas pessoas não podem comer certos tipos de comida, mas o que a gente faz, mesmo sabendo, a gente vai lá e come. Depois a gente paga o preço, porque a diabetes sobe, a pressão sobe, a gente fica doente, a gente passa mal, mas a gente já sabia que não podia, mas a gente vai lá e desobedece. Quantas coisas, irmãs, na vida espiritual, né? A gente sabe que precisa fazer, mas a gente vai e desobedece. Quantas vezes eu sei que se eu não orar, eu vou me enfraquecer. Se eu não ler a Bíblia, sabe, eu vou me tornar também, como diz, insensível às coisas de Deus. Quantas vezes? Mas a gente às vezes não vai, não faz. Quantas vezes, queridos,
Nós já sabemos o que tem que fazer e não fazemos. E Deus está requerendo de nós obediência em tudo. Obediência espiritual, obediência física, obediência material. Muitas vezes nós não temos condições de fazer conta, dívida, de comprar aquele objeto naquela hora. Mas o que a gente faz? Não, eu vou e compro. Eu vou e compro, e depois qual é a consequência, irmãos? O carnê que chega na porta, a gente depois não tem como pagar. Mas por quê? Nós já sabíamos, mas a gente desobedece. Mas o Senhor está nos chamando, queridos, a mostrar para nós que obediência é melhor do que sacrificar. Que a obediência é melhor que da gordura do que os carneiros. Sabe, não adianta depois eu cantar bonito, eu pregar bonito, não adianta eu ganhar várias almas, sabe, irmão, se eu não tiver uma vida de obediência, sabe, no meu relacionamento com Deus, sabe, queridos, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento, sabe, com os meus bens, com as minhas finanças. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer à vontade de Deus. Por quê, queridos? O resultado da obediência a Deus, sabe, gera bênção para nós. Nós vamos ver lá em Josué 1, verso 8, há uma promessa. Quando Deus falou com Josué, ele disse: medita na minha palavra de dia e de noite. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Por que Deus enfatiza tanto a sua palavra? Porque na palavra de Deus, irmãos, está, não é verdade, o nosso manual, a nossa regra de fé. Na Bíblia está toda a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, para que nós possamos seguir, obedecer, para ter uma vida próspera. E quando eu falo próspera, não é rica em dinheiro, sabe, irmãos? Porque quando a gente fala em riqueza, né, a gente só pensa na quantidade de dinheiro e de bens que nós possuímos, mas uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de contentamento, uma vida na presença de Deus. Sabe, é isso que Deus deseja para nós, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida, querido, de contentamento, de alegria, né? Entre você, sua família, seus familiares, entre os irmãos, é isso que Deus quer para nós, e com Deus também. Nós vamos ver que o resultado da obediência não somente traz para nós as bênçãos, mas também, queridos, salva vidas, salva almas. Porque lá em Romanos 5,19 diz: pela obediência de um, todos, a maioria foi salvo, muitos foi salvo. Através da desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Mas através da obediência de Jesus, né, nós nos tornamos salvos para a glória de Deus. Amém? A obediência, querido, traz bênçãos espirituais. Avô? Traz bênçãos espirituais. Traz bênçãos espirituais. Lá em João 15,14 está escrito: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Quer dizer, quando nós obedecemos a Deus, temos essa bênção espiritual, sermos amigos de Jesus, estarmos próximos dele, sermos íntimos do Senhor. Porque quando nós obedecemos, o Senhor, ele traz essa intimidade nossa com Deus. Amém? Vocês lembram de Adão? Adão, ele desfrutava dessa intimidade com Deus no jardim do Éden, mas por causa da desobediência, o que aconteceu? O relacionamento de Adão com Deus foi cortado, por causa do pecado. A desobediência gera o pecado, né, no nosso coração e nos afasta de Deus, mas traz para nós, querido, quando obedecemos, amém, intimidade. E é isso que Jesus busca. Jesus quer ser íntimo de você. Jesus quer cada dia mais estar mais perto de você, porque ele vive em você. Mas muitas vezes essa ação de Deus em nós, a gente parece que não sente, parece que Jesus está tão longe, né? Quanto medo, irmãos, quanto pânico, quanto desespero vem no nosso coração. Parece que Jesus está muito longe, mas ele não está, queridos, ele está dentro de você. Jesus está aqui em nós, ele é a esperança do porvir, ele é a esperança em tudo que está acontecendo, sabe? Ele é a esperança da glória. E através da sua obediência, da minha obediência, da nossa obediência, essa intimidade, sabe, queridos, ela é garantida, ela é aprofundada em nome de Jesus. Amém? Nós vemos que também
A obediência geram bênçãos materiais, está lá em Deuteronômio 28:1, que diz: se ouvires a voz do Senhor, todas as bênçãos, né, virão sobre ti e te alcançarão. Amém, irmãos? As bênçãos do Senhor te alcançarão. Aleluia. Lembra de Davi? Davi escreveu no Salmo, ele escreveu assim: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Quem está debaixo da obediência vive prosperidade de Deus, não falta o pão. Deus, querido, aleluia, Ele é o Deus provedor, Ele é aquele que provê para nós em todas as coisas. Deus provê o pão, Ele multiplica, amém? Não precisa temer a fome, porque o Senhor, aleluia, multiplicará o azeite da sua botija, aleluia, e também a farinha da sua panela. Ele é o Deus provedor na tua vida. Louvado seja Deus. Através da obediência, Ele não só traz, querido, mantimento, provisão, mas também a proteção. Sim, meus irmãos, quem está nos guardando nesse tempo, sabe, não é a vacina, não é o governador, não é o presidente. Quem está nos guardando nesse tempo é o Senhor Jesus. É o nosso Deus, Ele que está na frente de tudo, aleluia. Vocês lembram de Daniel? Quem protegeu Daniel na cova, sabe quem foi? Deus, não foi Dário. Tanto é que Dário não pôde fazer nada, o rei Dário não pôde anular a sua sentença, a qual ele mesmo tinha decretado, queridos, aleluia, ao homem que fizesse petição, a qualquer outro homem, a qualquer outro Deus, que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, queridos, se propôs a obedecer a Deus e não ao decreto do rei, e a palavra do Senhor diz que o Senhor fechou a boca dos leões, que de manhã, quando Dário vai na cova, pensando, não é verdade, até angustiado, porque ele não queria ter feito aquilo com Daniel, e ele disse: por acaso, Daniel, o teu rei, o teu Deus pode te livrar? Ele disse: o meu Deus me livrou, porque viu em mim inocência. Oh, aleluia. Oh, que Deus possa olhar para nós hoje, queridos, e ver essa inocência em nós, através da obediência, aleluia. Lembra dos 3 jovens da fornalha, meus queridos, aleluia. Aqueles homens foram, não é verdade, desafiados a se prostrar naquela situação, diante da estátua de Nabucodonosor. Mas aqueles homens falaram: não vamos nos prostrar, a não ser diante do nosso Deus. E Nabucodonosor disse: ao que espera vocês, a fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Que será que o teu Deus pode livrar vocês? E eles disseram, irmãos, em obediência a Deus: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra, e se Ele não quiser, ó rei, sabe, não faremos o que o Senhor está decretando. Oh, meus queridos, sabe, vamos obedecer, porque a nossa vida está na mão de Deus. Aleluia, sabe, o decreto está na mão de Deus, de quem vive, de quem vai. É Deus que sabe, aleluia, aquele que vive e aquele que vai com Ele para o céu. É Deus que tem, aleluia, o controle de todas as coisas. E quando jogaram aqueles 3 jovens na fornalha, queridos, ficaram esperando a morte daqueles homens. Mas a palavra de Deus, que no meio do fogo surgiu o Filho de Deus, o 4º homem estava na fornalha. Eu creio que Deus está no meio do seu povo nesse tempo, nessa fornalha da pandemia, a qual, querido, tem ceifado a vida de muitos. Nada sai do controle da mão do nosso Deus. Ele está no meio, queridos, aleluia, guardando os seus para a glória e honra do seu santo nome, amém? Mas vamos continuar obedecendo ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Aqueles homens foram presos porque haviam feito a obra de Deus, e a palavra diz que mesmo ali açoitados, feridos e machucados e presos, aqueles homens preferiram obedecer a Deus, cantando, louvando e adorando ao Senhor. O tempo é esse, meus irmãos, de obedecer a palavra, de obedecer a vontade do Senhor. O tempo é esse de nos colocarmos em submissão à vontade de Deus. É ficar em casa, vamos ficar adorando, vamos ficar louvando, vamos ficar cultuando. É, meus irmãos, é vir para a igreja quando for liberado
liberado, vamos vir para adorar e agradecer. É para poder usar máscara, usa máscara, meu irmão, sabe? Você tem que cuidar da sua saúde, da saúde do outro, vamos obedecer. É para orar, vamos orar. É para poder praticar o que a palavra diz, vamos praticar. Tempo que temos que praticar o amor, tempo que temos que praticar a justiça, mas tudo isso em obediência a Deus e a sua palavra, e nós seremos abençoados, justificados, estaremos, querido, obedecendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Quando, queridos, obedecemos de coração, é obedecendo com sinceridade ao Senhor, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, aleluia. É da vontade de Deus, irmãos, que você fique em casa. É da vontade do Senhor que eu fique em casa nesse tempo. Sabe por quê? Porque a nossa família precisa cultuar a Deus. E é junto, irmão, é junto. A nossa família, quantas famílias, um é crente, o outro não é. Quantas famílias, um vem na igreja, o outro fica em casa. Não, esse tempo é tempo da família se reunir, porque a igreja é você. Então hoje a igreja está reunida em casa, aleluia. Sabe, querido, mas não é, aleluia, para você se esquecer de Deus, não é para você se afastar de Deus, não é para você desanimar, mas é para você obedecer a sua palavra, ouvir a sua voz, se achegar a Ele, porque o Senhor tem vitória para entregar para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E o maior exemplo, porque nós costumamos de olhar o exemplo dos outros, nós gostamos muitas vezes, não é verdade, de olhar para o que o irmão faz. O maior exemplo não é o irmão, o maior exemplo, querido, sabe, não sou eu, o maior exemplo é Jesus Cristo de obediência, e a palavra de Deus diz para nós que Ele foi o maior exemplo, a ponto de dizer, lá em João 5,30, não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Jesus desceu da sua glória, aniquilou-se, tomando a forma de servo, para obedecer a Deus até a morte de cruz, aleluia. Que nós venhamos obedecer a Deus até o fim, aleluia, amá-lo até o fim, sabe, guardar os seus mandamentos em nosso coração e praticá-los até o fim, com sinal de obediência e adoração ao Senhor. É isso que o Senhor está pedindo nesse tempo, meus queridos, um tempo de tanta corrupção e maldade. Nós estávamos vendo há uns tempos atrás tantos homicídios, feminicídios, roubos, violência, estupros. As manchetes pararam agora, mas será que pararam essas coisas, irmãos? Não, não pararam. É que apenas, irmãos, está oculto. Será que o homem, o ser humano não sabe que isso é pecado? Tirar a vida dos outros é pecado, defraudar os outros é pecado, invejar é pecado, mentir é pecado, sabe, mas não obedece, não obedece. E é por isso, irmãos, que nós estamos vivendo esses dias. Sim, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E a palavra de Deus é que o Senhor venha salvar. O Senhor quer salvar as pessoas. E nesse tempo o Senhor está chamando as pessoas, aleluia, para vir para Ele, para obedecer a sua palavra, para que viva, para que tenha, sabe, vida eterna, meus irmãos. Porque aqueles que estão partindo com Cristo. Esse já tem a sua coroa da vida reservada na glória. Mas o triste é aqueles que estão sem Jesus. Então, meus queridos, aleluia, que nós venhamos obedecer ao Senhor, sermos obedientes até o fim. E quando falamos em obedecer, não estamos falando de submissão, é deixar, aleluia, o Senhor guiar as nossas vidas. Como é difícil a gente deixar Deus guiar a nossa vida. Nós já temos um conceito que sabemos de tudo, mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Não faz nada de si mesmo. Sabe, irmãos, não tome direcionamentos se você não tem uma resposta de Deus. Se você sabe que o que você vai fazer não agrada a Deus, não faça. Prefira agradar a Deus, porque lá no final você sairá vencedor. Deus te honrará. Talvez hoje você está sendo humilhado por obedecer a Deus. Talvez hoje você não está tendo nenhum reconhecimento em obedecer a Deus. Mas continue obedecendo. Sabe por quê? Porque a honra de Deus virá. A vitória é certa para aqueles que obedecem ao Senhor. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, aleluia, a submissão de Jó, fez Jó, aleluia, louvar o Senhor dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, amém?
Isaías também ele pôde dizer: mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o oleiro, e todas nós somos obra das suas mãos. Reconhecer que somos obras de Deus, confiar em Deus, irmãos. Amém? Quando eu obedeço a Deus, é porque eu confio nele, é porque eu sei que o que ele fala é verdade, porque eu sei o que ele prediz vai acontecer. Sabe, é isso que Deus está querendo de nós: ouvido para ouvir, coração para obedecer. Lá em Mateus 6,10, nós oramos, ele ensinou essa oração, mas será que nós temos feito isso, irmãos? Sabe, nessa entrega de obediência e submissão, lá quando o Senhor ensina os seus discípulos a orar, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração nesse tempo. Senhor, faz a sua vontade. Sabe, Senhor, assim na terra como no céu. Porque eu sei, irmãos, que a vontade do Senhor é a melhor para nós. Sabe, importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Meus irmãos, Deus está mostrando que para Ele não tem, sabe, classe, não tem idade, não tem país, não tem nação, sabe, não tem rico nem pobre, nem grande, nem pequeno, nem moço, nem velho. Amém? Sabe, irmãos, essa pandemia tomou todo o mundo, então nós precisamos, algo está acontecendo, Deus está nos despertando, aleluia, para buscar a sua presença e obedecer a sua palavra, sujeitando a Ele, aleluia, que quando sujeitamos a Deus, nós resistimos o diabo e as suas armadilhas, nós obedecemos ao Senhor e não damos lugar para o pecado. Amém? Quando a obediência, sabe, querido, nós submetemos aos planos de Deus. Quando nós obedecemos, nós nos submetemos ao plano de Deus, aguardamos e confiamos que o que Ele vai fazer é o melhor. Deus está no controle, queridos. Deus está no controle, amém? É por isso que eu quero dizer para você: não tema, se fortalece, se reveste, amém? Fica firme na presença de Deus. O nosso Deus é real, irmãos. Ele está no controle de tudo. Ele está. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Eu estava meditando esses dias e eu vi que Israel, quando o povo de Deus sai do Egito, 11 dias era o percurso para eles chegarem ao deserto, lá no Monte Horebe, para poder adorar a Deus. Mas eles começaram a murmurar pelo caminho, eles duvidaram da palavra de Deus, eles não obedeceram, murmurando contra Moisés, e diz que aquela jornada de 11 dias se transformou em 40 anos. Por que será que ainda estamos vivendo tudo de novo esse ano, hein, meus irmãos? Vocês já pararam para pensar? Né? Por que será que essa pandemia não acabou o ano passado? Por que agora estão dizendo que nós vamos viver essa pandemia mais um ano ainda? Por que o Senhor está permitindo acrescentar mais um ano nessa jornada? Algo Deus tem. Há um mistério de Deus aí em tudo que está acontecendo, meus queridos. Por isso que eu digo, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, que a obedecer é melhor do que o sacrifício. A obediência nos leva, queridos, aleluia, a orar, a depender, aleluia, de Deus e a nos colocar nas mãos do Senhor. Meus queridos, o tempo é esse, orar. O tempo é esse de nos colocarmos na mão do Senhor. Aleluia. E saber, querido, que é só Ele que pode nos guiar por veredas tranquilas. Sabe o Salmo 23? Faça do Salmo 23 a sua oração, todos os dias. Sim, meus queridos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É só Ele que pode nos guiar por veredas justas e tranquilas e para pastos verdejantes. É Ele que segura nossas mãos quando passamos pelo vale da sombra da morte. É um salmo bem presente nos dias de hoje, meus queridos. E também lá no Salmo 27 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direitas da justiça. Queridos, tudo isso nós vamos receber através da oração. As bênçãos, as promessas, a presença de Deus, amém? O galardão. E ainda mais, a presença de Deus nos acompanhando todos os dias, uma intimidade profunda quando obedecemos a Deus, e a vitória em nossas batalhas, amém? A desobediência, irmãos, ela é o pecado de rebelião para Deus.
Quando o ser humano desobedece a Deus, ele tem aquilo como rebelião. Está escrito aqui mesmo. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E o Senhor não se agrada. Por isso que o Senhor, aleluia, muitas vezes, irmãos, permite que o homem venha, na verdade, como diz, ele faz o que quer, mas depois terá que conviver com a sua própria colheita. Amém? Lá em Mateus 7, 26 diz: o que ouve a palavra de Deus e não a pratica é insensato, edifica sua casa sobre a areia. Mas o homem e a mulher que ouve a palavra de Deus e a pratica e a obedece, é o homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E na hora que vier a chuva, o vento, a tempestade, essa casa não vai cair, sabe? Esse crente não vai prostrar, esse crente vai perseverar, porque o Senhor estará com ele. Amém, queridos? Terminando, as obras que nós fazemos para o reino não substituem a nossa vida de obediência, porque muitos fazem obras, não é verdade? Dão cesta, dão esmola, né? Ajudam os pobres, mas não obedecem a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos fazer a obra, mas temos obediência nos mandamentos de Deus, obedecer a sua vontade, porque a obediência é melhor do que sacrifício. Amém? Concluindo, irmãos, sabe, o Senhor hoje, Ele tem grandes benefícios para nós, e através dele, das autoridades, né, das autoridades impostas por Deus sobre nós, os governantes, né, nós precisamos obedecer e orar por eles, orar por nossa nação, orar para que Deus, sabe, que nos direcione, sabe, num plano, num propósito, para poder salvar, aleluia, o Brasil. Nós precisamos, queridos, continuar obedecendo. Irmãos, é verdade. Quantos aí andando de qualquer maneira, sem máscara, né? Quantas pessoas, né, saem por aí desobedecendo? Não, irmãos. A Bíblia nos ensina que devemos obedecer a palavra de Deus e também as autoridades, que foi também imposta, aleluia, por Ele, para que nós possamos vencer tudo isso. Se nós obedecermos a Deus e a sua palavra, sabe, querido, e as autoridades que foram impostas sobre nós, nós venceremos para a glória de Deus. Nós venceremos em nome do Senhor Jesus, tanto espiritualmente, como fisicamente, como materialmente. Aleluia, nós seremos, queridos, vencedores em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a obediência vai edificar o alicerce, aleluia, da firmeza da nossa vida em Deus. Quanto mais você obedece, mais firme você fica. Quanto mais você obedece, mais forte você fica. Quanto mais você obedece, sabe, mais o Senhor edifica a sua vida. Mais crescimento, mais amadurecimento, mais bênção corre e te alcançam. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, todo aquele, aleluia, que ouve a palavra do Senhor e pratica, é prudente. Tempo de prudência, tempo de obediência, tempo de nós acreditarmos em Deus e na sua palavra. Não duvide do que o Senhor tem falado, não duvide do que a Bíblia diz. É tempo de obedecermos e confiarmos, e aí sim viveremos, queridos, aleluia, os propósitos de Deus nessa terra, na nossa vida. Amém? Que você obedeça ao Senhor, não só, não é verdade, queridos, nesse tempo, mas em todo o tempo da sua vida. Que você tenha uma vida que agrade ao Senhor, submisso à vontade de Deus. Lembrem de Jesus. Jesus, ele desceu da sua glória, ele veio para um propósito. Ele obedeceu até o fim, foi humilhado, não é verdade? Ele foi sacrificado, ele foi, não é verdade? Ele sofreu por nós, mas ele chegou até o fim, foi obediente até a morte de Deus. Deus tem uma recompensa para nós, tanto aqui quanto no porvir, mas para recebermos as promessas de Deus, precisamos obedecer. Obedeça. Sabe, meus irmãos, o tempo agora é de perdoar, de receber perdão. O tempo agora é tempo de orarmos, de clamarmos, de buscarmos a presença de Deus. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, é tempo de adorar e agradecer ao Senhor. Então vamos obedecer e vamos, sabe, que viver essa vida plena na presença de Deus. Assim como esses homens da fé,
Foi registrado na Bíblia que eles venceram tantos obstáculos, tantas barreiras através da obediência. Leões dormiram através da obediência. Fornalha, queridos, não fez dano ao povo de Deus, porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Sabe, aleluia, eles não sofreram fome, porque o Senhor foi o alimento preparado para cada um deles, porque obedeceram ao Senhor. Sabe, queridos, vamos colocar Deus na frente e nós atrás, vamos obedecer o seu comando, e creio que através do comando de Deus, eu e vocês seremos abençoados. Nós e a nossa casa seremos abençoados, amém? Lidere a tua casa com justiça e obediência, debaixo, aleluia, da palavra de Deus. Seja, querido, esse abençoador que obedece a palavra de Deus, e a condução de Deus conduzirá a tua mão, conduzirá a tua vida, aleluia, por caminhos planos, por caminhos retos, e você sairá vencedor. Nós cantaremos do outro lado, amém? Eu creio que o sol da justiça raia, querido, sobre nós. Eu creio que o mar se abrirá e nós vamos passar em terra seca, amém, irmãos? O Senhor nos cobrirá com a destra das suas mãos, e nós seremos guardados e protegidos nesse tempo de pandemia, amém? O Senhor visitará a sua casa, a sua família, a sua vida, seu trabalho, aleluia, nada te faltará se você obedecer a sua voz e a sua palavra, amém? Vamos nos achegar ao Senhor, e o Senhor nos achegará a nós, e nós seremos guardados e abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar, queridos, aleluia. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça de nós podermos obedecer ao Senhor, seja, querido, nas pequenas ou nas grandes coisas. Vamos obedecer ao Senhor, vamos trilhar um caminho de obediência, aleluia, amém, irmãos, sem desvio, nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo a Cristo, olhando para a frente, olhando para o alvo, para a consumação, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Confie no plano de Deus para a tua vida, confie no plano de Deus para a tua casa, para a tua família, e não desobedeça ao Senhor, aleluia, obedeça a palavra de Deus, obedeça de coração, obedeça o Senhor por amor, e o Senhor cuidará de nós, o Senhor cuidará de você, cuidará da sua família, o Senhor cuidará dos seus problemas, o Senhor cuidará das situações que você está passando, Ele endireitará as suas veredas, Ele será a tua bandeira da vitória, o teu baluarte, a tua proteção, o Senhor será o seu respaldo, o teu socorro, tanto aqui quanto no porvir, o Senhor estará conosco, em nome de Jesus, amém?